Meu nome é Núbia e eu sou professora aqui de Direito Civil do Supremo e é um prazer estar aqui com vocês. Nós teremos 4 encontros onde falaremos de obrigações e contratos. Então, começamos hoje pelo direito das obrigações, que é um assunto muito interessante, muito tranquilo. O direito das obrigações, ele está situado até o artigo 420 do Código Civil. O que é interessante salientar? Do artigo 233 até o artigo 420, o Código Civil ele vai regular o direito das obrigações. É o primeiro capítulo aí dentro desse direito das obrigações. E o que é uma obrigação? Partindo desse preceito. Olha, a obrigação ela é uma relação transitória que existe entre 2 sujeitos. Um sujeito que é o credor e o sujeito que é o devedor. Essa relação é transitória porque eles buscam satisfazer algo que é a prestação. Essa prestação pode ser uma prestação positiva ou uma prestação negativa. Então, essa relação transitória, ela forma 3 relações obrigatoriamente. Para que haja uma obrigação, eu preciso de 3 elementos que são essenciais em qualquer obrigação. Seja ela positiva ou seja ela negativa. Primeiro, eu tenho o chamado elemento subjetivo. E qual que é o elemento subjetivo de uma obrigação? Poxa, Núbia, o elemento subjetivo, eu tenho aí, Thaisa, que seriam os sujeitos. Então, eu vou ter um credor, um devedor, 1000 credores, 1000 devedores. São as partes, então, que vão contrair, que vão prometer, que vão cumprir ou inadimplir aquela obrigação. Então, esse elemento subjetivo são as partes que vão exercer, que vão, então, complementar a obrigação pretendida. Um segundo elemento seria o elemento material. Esse elemento material, ele especificamente é o objeto. Que objeto que você prometeu? É uma obrigação de dar? É uma obrigação de fazer? É uma obrigação de não fazer? É uma obrigação que ela é solidária ou uma obrigação cumulativa que comporta vários objetos? Então, vejam que o elemento material, ele é o objeto propriamente dito, também conhecido como elemento imediato. O elemento imediato é aquele que os sujeitos pretendem cumprir em relação ao outro. Já o elemento imaterial, também chamado mediato, mediato no sentido de eu preciso disso para que o objeto possa ser prestado. É a prestação propriamente dita. É o vínculo jurídico que existe entre os sujeitos. Então, observem como que é tranquilo. A prestação se forma entre sujeitos e eles têm o objetivo de prestar um determinado objeto. E esse objetivo nasceu de quê? Ele nasceu de um contrato? Ele nasceu de um ato ilícito que foi praticado por um sujeito em relação ao outro? Esse vínculo jurídico surgiu de um ato unilateral de vontade? Então, vejam que o elemento imaterial é por que eu tenho que prestar? A pergunta aqui é por que nasceu essa obrigação? O elemento material é o que eu vou prestar. E o elemento subjetivo é quem vai prestar. Então, eles não se confundem. Então, através desse vínculo jurídico, dessa prestação, eu vou, então, fazer o adimplemento dessa obrigação. Núbia, tranquilo, deu para entender esses elementos. Observem aqui que eu gosto sempre de dizer que a obrigação ela tem que ser vista como um processo. Ela tem início, ela tem um meio e ela tem um fim. Assim como todo processo. Então, a obrigação vista, a obrigação enquanto processo, eu consigo nessa linha aqui colocar todos os reflexos obrigacionais que nós vamos estudar nessas aulas aqui. Então, como que é um processo, Núbia? Primeiro eu tenho que entender o seguinte. Vamos imaginar aqui, Vanessa. Vanessa, quando eu tenho início, eu estou dizendo a minha obrigação, ela nasce em decorrência de quê? Núbia, ela nasce em decorrência de um vínculo jurídico. É porque existe o vínculo jurídico que eu vou prestar o objeto. Esse vínculo jurídico, ele tem qual origem?
ele pode ter 3 origens. Ele pode decorrer de vontade, ele pode decorrer de ato ilícito e ele pode decorrer de lei. Não tem como esquecer. Vale. Vontade, ato ilícito e lei. Então, o início de uma obrigação, a prestação existe porque, por vontade, eu fui lá e realizei um contrato, que é um ato bilateral, prometendo dar alguma coisa, fazer alguma coisa, não fazer alguma coisa. Ou então, por vontade, eu pratiquei um ato unilateral, que independeu da vontade da outra parte e que já materializou a obrigação. Ou então, eu pratiquei um ato ilícito. Núbia, que ato ilícito? Qualquer ato ilícito previsto em lei e que vai gerar uma obrigação para a outra parte. Me dá um exemplo, Núbia? O abuso de direito. O abuso de direito, que está previsto lá no artigo 187 do Código Civil, ele gera uma obrigação de indenizar. E também decorre de quê? De lei. A lei, ela vai decorrer, por exemplo, um título de crédito. Um título de crédito, ele vai gerar uma obrigação decorrente de lei. E vários outros exemplos. Então, só para dizer para vocês que esse início, essa prestação, ela pode ter origem por vontade, por ato ilícito ou por lei. A partir do momento, então, que eu tenho esse início, vou alongar um pouco mais a linha. A partir do momento que eu tenho esse início, eu tenho que perguntar. Então, Núbia, aconteceu, surgiu a prestação. Quando surge a prestação pela vontade, ato ilícito ou lei, quais são as modalidades de obrigações que surgem? Quais são as modalidades? São várias. Aí eu tenho obrigação de dar, de fazer, de não fazer, cumulativa, alternativa, divisível, indivisível, solidária, e aí por diante. Núbia, vamos estudar todas elas? Com certeza, todas elas. Até porque o edital passado cobrou todas elas. Esse também vai cobrar, é o mínimo que vai cobrar de vocês. Então, obrigação de dar, de fazer, de não fazer, e aí por diante. Só para exemplificar aqui para os senhores, ok? Só, gente, que a obrigação, assim como um processo, ela não acontece retilínea. Porque, vejam, quando surge a obrigação decorrente desses fatos, o que o credor e o devedor buscam? A satisfação da obrigação. Então, o fim esperado, ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. O fim positivo é quando dá tudo certo e há o adimplemento. Agora, quando o fim é negativo, quer dizer que houve o inadimplemento. O inadimplemento decorrente do cumprimento não voluntário da obrigação, por culpa do devedor. Ele não quis cumprir, ele não pôde cumprir, mas é por fato imputável a ele. A partir do momento que há o inadimplemento, eu vou então poder executar e incumbir a execução no patrimônio do devedor, ressalvado, obviamente, aquele que não é incutível. Aí, quando eu aplico o inadimplemento, olha que interessante, Adeli. Quando eu aplico o inadimplemento, eu penso assim, Núbia, estou cobrando a obrigação principal. Posso cobrar cláusula penal? Posso. Posso cobrar a questão das multas devidas? Posso. Posso reconhecer que houve a cláusula penal moratória ou compensatória? Posso pedir indenização suplementar, Núbia? São perguntas que nós vamos responder ao longo das aulas. Isso surge por quê? Porque houve inadimplemento. Porque se não surgisse inadimplemento, eu não precisava executar a cláusula penal. Aí, quando há o inadimplemento, eu penso, essa obrigação, em algum momento, esse credor, que é o accipiens, e esse devedor, que é o solvens, ele foi alterado? Houve alguma transmissão de obrigações ao longo desse processo? Porque se houve, essa linha, ela vai fazer o quê? Uma curva. Eu vou transmitir a obrigação. Através de quais figuras que nós vamos ver? Cessão de crédito, cessão de
débito. Núbia, não, a figura do credor é a mesma, do devedor é a mesma. O objeto é que mudou. Teve uma novação. Ah, teve uma novação? Teve uma novação. Então vejam que são fenômenos que nós vamos estudar ao longo desse trabalho aqui, dessas duas aulas. Então nós começamos pela origem, vamos às modalidades, vamos às transmissões, depois vamos ao inadimplemento e fechamos o conteúdo. Então esse é o roteiro de estudo aqui do direito das obrigações. Então vamos começar o direito das obrigações, claro, pelo início, que é a origem. Primeiro, pela vontade. Vamos lá. Quando eu digo a vocês que o direito das obrigações, ele surge decorrente de vontade, o primeiro ato de vontade que nós vamos estudar é o ato unilateral de vontade. E existem três obrigações decorrentes do ato unilateral de vontade. Quais são eles? Eles são, primeiro, promessa de recompensa. Segundo, gestão de negócios. Terceiro, pagamento indevido. Essas três figuras, elas decorrem, elas geram uma obrigação. E ela gera uma obrigação porque houve um contrato? Não. Porque o devedor, unilateralmente, se comprometeu em algum momento. É um ato unilateral. Vamos começar, então, pela promessa de recompensa, que vai estar aí para vocês a partir de 854 a 860. Então, colocar aqui para vocês se situarem, para você aí no online se situar. Nós vamos começar pelos atos decorrentes de vontade. A vontade pode ser através de um contrato ou através de um ato unilateral. Vamos começar por qual? Pelo ato unilateral. O primeiro ato unilateral que a gente vai estudar, ele se chama promessa de recompensa. E ele está onde? Ele está no artigo 854 a 860 do Código Civil. Quais são os pontos principais que eu preciso saber de uma promessa de recompensa? Primeiro, o que é uma promessa de recompensa? Coloquei aí para vocês os dispositivos que são pertinentes à promessa de recompensa. Pode focar, por favor, na tela. Artigo 854. Aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido. Eu destaquei isso aí de vermelho, por quê? Porque são os elementos aí que caracterizam tipicamente uma promessa de recompensa. A promessa de recompensa, como ela é um ato unilateral, eu não preciso da manifestação da outra parte para esse ato se aperfeiçoar. Quando eu prometo que recompensarei a quem adimplir, a quem cumprir o serviço que eu espero, significa que se essa pessoa vem e cumpre, ela faz jus à gratificação, ela faz jus à recompensa. Para existir promessa de recompensa, o anúncio tem que ser público. Panfleto, outdoor, televisão, rádio, esse é o ponto principal. Segundo ponto principal de uma promessa de recompensa, ela não se confunde com prestação de serviço. Promessa de recompensa, ela é dirigida a pessoas indeterminadas. Quem cumprir leva a gratificação. Já a prestação de serviço, senhores, ela é dirigida a pessoa determinada. Se eu viro para você e digo, Vanessa, será que você pode procurar o meu cachorrinho Totó que sumiu, Vanessa? A Vanessa vira para mim e fala, claro, Núbia, procuro sim. Vanessa, se você achar, eu vou te recompensar com 5 mil reais. É agora, né? Toda hora. 5 mil reais, Vanessa. Isso não é uma promessa de recompensa. Isso é uma prestação de serviços. A promessa de recompensa, ela é dirigida a qualquer pessoa. A pessoas indeterminadas. Não se dirige a uma pessoa determinada. Para que haja promessa de recompensa, eu tenho que ter todos os elementos que o negócio jurídico válido tem que ter. O artigo 104 do Código Civil. O agente ele tem que ser capaz, o objeto da promessa tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E a forma tem que ser prescrita e não proibida por lei.
Então, esses requisitos do artigo 104, pessoal, isso é elemento de qualquer obrigação, seja aqui no direito civil, seja lá no direito tributário, seja lá no direito administrativo. Então, vejam, a promessa de recompensa, ela, então, é um ato unilateral, um anúncio público, que eu prometo gratificar a quem adimplir, a quem exercer determinado serviço. Núbia, primeiro ponto que não cai, despenca, aí, e o CESP adora essas questões. Primeira questão, a promessa de recompensa, ela pode ser revogada? Claro que pode. O artigo 856 vai falar isso para vocês, e nós vamos ver o artigo 856. A partir do 856, é possível prever a revogação. Primeiro ponto, a revogação é possível, desde que se faça pelos mesmos meios que se foi feita a promessa. Foi, então, por meio televisivo, então a revogação também. Outdoor, a revogação também. E aí por diante. Eu tenho que dar à revogação a mesma publicidade que foi dada à promessa. A partir daí, vai operar efeitos em relação à terceira. Então, é possível a revogação. Leitura aqui do artigo 856, por favor. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o promitente revogar a promessa, contanto que o faça com a mesma publicidade, e se houver assinado o prazo à execução da tarefa, entender-se-á que renuncia ao arbítrio de retirar durante ele a oferta. Chama a atenção de vocês para isso aqui, ó. Antes de prestado o serviço. Antes de prestado o serviço e que o promitente tenha conhecimento. Porque o promitente não pode virar e falar, eu estou sabendo que alguém cumpriu. Me ligou e falou, estou levando o cachorrinho totó. E aí, eu simplesmente anuncio e digo, está revogada a promessa. Não, eu já sabia que ele tinha adimplido. Eu tenho que ressarcir. Perdão, eu tenho que gratificar. Então, se eu vou gratificar, tem que ser antes do conhecimento. Então, vou repetir. A revogação é possível antes que chegue ao conhecimento do promitente de que foi cumprida a prestação. Isso é pegadinha de prova, gente. Porque a CESP pergunta assim em várias provas. O executor não tinha conhecimento de que houve a revogação. Não chegou a ele a notícia da revogação. E ele está agindo de boa fé. Ele não está agindo de má fé. Não chegou a ele. Ele foi lá, adimpliu, cumpriu o serviço. Chegou para o promitente e falou, o serviço está aqui cumprido. Aí o promitente virou e falou, não, mas eu já revoguei essa promessa há 2 dias. Mas ele falou, não, mas eu não sabia. Eu não só não sabia, como contraí obrigações para que eu pudesse adimplir isso aqui e receber o prêmio e receber a gratificação. Então, a pergunta que se faz é devido o ressarcimento ao cumpridor ou executor de boa-fé por aquilo que ele contraiu para adimplir a obrigação, se ele desconhecia da revogação? A resposta só pode ser que sim. Por que só pode ser que sim? Porque quando se fala que o anúncio e a revogação tem que ser pública, é para chegar ao executor para dar tempo dele não fazer mais nada, não contrair obrigações e não adimplir. Mas se não chegou a ele, e eu não tenho como provar que ele está agindo de má-fé, porque má-fé não se presume, senhores, vocês sabem disso? Se eu não tenho como provar essa má-fé, eu vou então fazer o quê? A indenização. Então veja, olha a diferença. O promitente não está obrigado a pagar a promessa depois de revogada. Ele está obrigado a ressarcir as despesas contraídas de boa-fé se o executor prova que desconhecia da revogação. São coisas totalmente diferentes. Vou repetir para você aí de casa. Eu estou dizendo que o executor, ele não sabia da revogação. Foi lá e cumpriu. O promitente, em regra, não está obrigado a vir e gratificá-lo. Obviamente também que ele não vai ficar com o objeto da recompensa. Mas ele está obrigado a fazer o quê? A indenizá-lo pelas despesas que ele contraiu para adimplir o que ele tinha prometido. Que são coisas diferentes. Ah, não, já que o cachorrinho totó tá aí, me dá então. Não, me dá então, tem que pagar a recompensa. Você não prometeu? Ah, não vou pagar mais não, então vai ficar sem o totó. Porque uma coisa é você revogar, outra coisa é você não querer mais. Então, não posso utilizar, porque isso seria venire contra facto impróprio.
Quer dizer, o que é o venir contra facto impróprio? Eu revoguei, não quero mais. Aí apareceu a pessoa e falou, não, mas eu já revoguei, não vou te pagar a recompensa. Mas pode deixar o cachorro? Oi? Não tem como fazer isso, ok? Prossigo. Vamos ver, então, aqui o artigo 861. Ah, 861 já é outro tema. O que eu quero falar aqui da promessa de recompensa? Observem aqui. O concurso civil, aquele, melhor redação, melhor escultura, melhor poema, é uma espécie de promessa de recompensa, só que para o executor ele é aleatório. Isso é muito importante, que já caiu em prova. O concurso civil, que não é o concurso público, né? O concurso civil, ele então é uma modalidade de promessa de recompensa, porque eu vou prometer recompensar o melhor trabalho. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Quer dizer que não é todo mundo que fizer a redação que vai ser premiado, porque ele está a crivo de pessoas que vão julgar o trabalho. Então, anotem isso no seu material. A promessa de recompensa pura e simples, ela não é aleatória. Se eu cumprir, quantos cumprirem, eles têm direito à recompensa. Ok? É claro que se tem um objeto só, não tem como várias pessoas cumprirem. Mas se tiver vários objetos, tem como várias pessoas cumprirem. Aí, cada uma delas recebe a gratificação prometida. Núbia, fiz uma promessa de recompensa e 10 pessoas cumpriram. 1/10 para cada um, se o objeto é divisível. E se não é divisível, entrego para um deles, eles vendem e depois resolve o que vai fazer. Mas no concurso civil não é assim. No concurso civil, primeiro, ele não pode ser revogado, porque ele está sujeito a prazo. A promessa de recompensa pode ser revogada porque ela não está sujeita a prazo. O concurso civil é uma espécie de promessa de recompensa? Sim. Só que ela tem duas especificidades. Primeira especificidade, não comporta revogação, porque está sujeita a prazo determinado. Segunda especificidade, para você ir de casa e para vocês aqui do presencial. Ele, como é aleatório, eu não estou obrigada a cumprir a promessa, a entregar o prêmio para todos que fizerem. É só para os melhores. Está sujeita a um crivo de julgadores. Portanto, a segunda especificidade é, no concurso civil, o prêmio é aleatório. Aleatório por quê? Porque está sujeito a uma análise meritória. Deu para entender, pessoal? O ritmo tá bom? Tá rápido? Tá bom? Sim ou não? Pode falar, gente. Tá? Pode prosseguir, então? Vamos embora lá. Então, observe que dentro da promessa de recompensa, esses são os pontos principais. Eu disse a vocês que, além da promessa de recompensa, eu tenho outro ato unilateral. E esse outro ato unilateral, ele se chama gestão de negócios. Gestão de negócios, que está previsto aí no Código Civil. Gente, do artigo 861 ao artigo 875. Gosto sempre de anotar os artigos para vocês. A 875. Então, vamos recapitular rapidamente, para você que não conseguiu. Promessa de recompensa é um ato unilateral? Sim. Gestão de negócios também. Promessa de recompensa é um anúncio público que vincula o quê? O promitente a cumprir a promessa. Ele pode revogar? Pode, desde que se utilize da mesma modalidade pública. Ele é obrigado a recompensar as despesas contraídas na constância da boa-fé, ainda que tenha revogado? Sim, é obrigado. Concurso público civil, Núbia, é promessa de recompensa? É espécie de promessa de recompensa? Sim. Só que ele tem duas especificidades. Ele não comporta revogação e ele é aleatório. Nem todos que cumprirem vão receber a promessa, vão receber a recompensa. Um ponto aqui que eu ia deixando de falar, que é importante, ainda dentro da promessa de recompensa. A promessa de recompensa, ela não extingue com a morte do promitente. Morrendo o promitente, os herdeiros respondem pelo valor da gratificação prometida. Óbvio, se o promitente deixou o quê? Patrimônio. Até o limite da herança deixada pelo promitente. Mas não extingue. Por que não extingue? Porque é um ato unilateral que ele se perfaz com a promessa. Como a pessoa, obviamente, quando prometeu, né, estava viva, ele já se perfez.
Então, eu não preciso que ela continue viva para que aconteça a continuidade do ato. O ato já é contínuo. Perfeito? Agora, a gente já pode mudar para a gestão de negócios. Todos os pontos da promessa de recompensa já foram ditos para vocês. Vamos, então, para a gestão de negócios. O que é a gestão de negócios? A gestão de negócios, que está prevista aí no artigo 861, é quando tem um terceiro que, sem procuração, sem o meu conhecimento, ele age no meu interesse. Ele age no nome dele, mas no meu interesse. Não estou entendendo nada. É assim. O gestor de negócios é aquele seu vizinho cuidadoso que reparou que você saiu de casa correndo apressada, foi para a praia para, espairecer. E aí você saiu, deixou a janela aberta, veio uma chuva torrencial e está molhando todo o seu apartamento. O seu vizinho cuidadoso vai lá, arromba a porta, ok? Fecha a janela, manda secar os tapetes, manda secar a cortina, troca a fechadura que foi arrombada. E aí, quando chega da praia, o apartamento está impecável, tudo bem, ele bate na sua porta e fala: e aí, Núbia, tudo bem? Aqui a continha para você. Eu vim aqui na sua casa, conservei no seu interesse, porque eu agi no seu interesse. Gente, é uma atitude altruísta. É uma atitude desinteressada. Eu estou fazendo bem para o próximo. Eu não vou receber pagamento por isso. Gestão de negócio, eu estou gerindo um negócio alheio, um interesse alheio. Eu faço no meu nome, mas o interesse não é meu. É um ato unilateral, por quê? Porque ainda que eu, Núbia, dona do apartamento, não tenha anuído, isso gera para mim o dever de indenizar o meu vizinho. Porque, afinal de contas, ele agiu de boa fé e agiu no meu interesse. Núbia, me dá um outro exemplo de gestão de negócios. Te dou. Vamos imaginar o seu advogado. Você o contratou para uma determinada demanda e ele, então, vai lá e paga as taxas que era da sua responsabilidade. Porque ele vai fazer o abatimento no valor que você vai pagar dos honorários. Aí ele chega e fala assim: olha, eu já adiantei, para a gente não perder tempo, paguei essas taxas aqui, beleza? Que tinha que pagar. Você vira e fala assim: não mandei você pagar. Não vou pagar, não. Gente, isso é gestão de negócios. Ele agiu no seu interesse. Pagou, sim, mas no seu interesse. Então, você deve indenizá-lo. Então, a gestão de negócios, ela parte do seguinte pressuposto. É diferente do instrumento do mandato. A pessoa, ela não tem instrumento de procuração. Ok? Ela não tem um instrumento de procuração que vai outorgar poderes. Não há outorga de poderes. Na verdade, eu nem sabia que ele estava agindo em meu nome, porque estava incomunicável, ele não conseguiu falar comigo. Então, na gestão de negócio, o que é importante saber? O que a prova cobra de você? Primeiro, qual que é a responsabilidade do gestor? O gestor, ele responde subjetivamente por todos os danos que ele causar na gestão do negócio. Olha para você ver, Vanessa, o que eu fui me meter. Eu, Núbia, viajei, veio o meu vizinho e fez tudo isso. Ele fez de boa fé. Mas quando ele mandou secar o tapete, ele danificou. E era um tapete persa caríssimo, minha filha. Aí eu vou perguntar o seguinte: ele vai indenizar? Ele vai se responsabilizar? Se a culpa foi dele. Ah, não, Núbia, mas ele mandou secar, foi na lavanderia. E lá na lavanderia eles deformaram o tapete, a culpa não foi dele. Vanessa, aí aqui ele vai responder de acordo com o artigo 932 do Código Civil, responsabilidade civil indireta. Indireta por quê? Porque ele foi lá na lavanderia e contratou em nome de quem? Dele. Foi ele que pagou. Quem que responde, então? Os dois. A responsabilidade é solidária. Eu posso mover uma ação de responsabilidade contra ele e contra a lavanderia. Sabe por quê, Vanessa? Pensa comigo. Como é que eu chego para a lavanderia e falo assim: muito bem, hein, lavanderia, danificou o meu tapete. Ela vai perguntar assim: quem és tu? Não te conheço. Jamais tive alguma prestação de serviço com você? Você não veio aqui, não contratou nada. Por que eu não contratei nada? Quem contratou em meu nome? O gestor.
Ele, então, no meu interesse, contratou no nome de quem? Dele. Então, por isso que a responsabilidade é solidária. Então, tem 3 tipos de responsabilidade na gestão de negócios. Primeiro tipo de responsabilidade, e isso é o que cai na sua prova. Primeiro tipo de responsabilidade. O gestor, quando ele age sozinho, a responsabilidade dele perante o proprietário, subjetiva. Então tá, o gestor age sozinho, mas a responsabilidade perante o proprietário é subjetiva. Significa o quê? Ele só responde se agir com dolo ou culpa. Você já lembra os elementos da responsabilidade civil, não é verdade? Eu tenho a conduta, o dano, o nexo causal e o elemento subjetivo, que é a culpa ou dolo. Eu tenho a segunda hipótese. A segunda hipótese, Adelir, é quando o gestor, ele age juntamente com o terceiro. Que é o caso que eu dei o exemplo para vocês. Ele tirou o tapete e mandou para a lavanderia. Se ele age juntamente com o terceiro, senhores, qual que é a responsabilidade? Solidária. Núbia, é solidária subjetiva ou é solidária objetiva? Perguntinha que vocês não vão fazer mais. Dica para a vida. Todas as vezes que falar para vocês que a responsabilidade é civil indireta, significa que eu estou respondendo porque eu estou representando alguém. Núbia, continuo não entendendo. O 932 fala assim: respondem também pelos atos os pais pelos seus filhos menores, o tutor pelo curador, o empregador pelo empregado. A hipótese aqui, o gestor pelo terceiro. A responsabilidade dele aqui é solidária. Pergunta aos senhores, como é que eu vou analisar a subjetividade? Não tem como. Toda responsabilidade civil indireta, ela é objetiva. Porque não tem como ir na cabeça do outro sujeito e saber se ele agiu com culpa ou não. Então, ela é sempre objetiva. Então, falou para vocês que é de acordo com o 932, ela sempre vai ser objetiva. Tá claro? E tem uma terceira situação. A terceira situação é quando o gestor, ele contrata terceiro. Ele não age. Ele contrata terceiro para que faça o serviço. Se ele contrata o terceiro, gente, é a mesma coisa. Ele só não fez junto, mas ele contratou o terceiro. O terceiro, ele pode cobrar de mim? Imagina batendo na minha porta lá, a pessoa que fez todo o reparo no meu apartamento. Ele pode cobrar alguma coisa de mim? Eu contratei alguma coisa com ele? Nada. Então, olha que lindo isso aqui. Eu chego a arrepiar, né, de emoção. Quando há gestão de negócios, nenhum negócio é pactuado entre o proprietário e aquele que o executou, senão o gestor. A única relação que é formada é comigo com o gestor. Tanto é que se o gestor não pagar o terceiro que ele contratou, o terceiro não pode me acionar. Eu não sou parte legítima aqui. Ele vai acionar o gestor e o gestor vai me acionar. Por isso que a responsabilidade, quando ele contrata terceiro, ou quando ele age junto com o terceiro, é a mesma, solidária e objetiva. Então, existem esses 3 tipos de responsabilidade aí para o gestor de negócio. Claro aqui, gente? Prossigo? Vamos lá, então. Já vi em prova CESP. Podemos afirmar que a responsabilidade na gestão de negócios é subjetiva em relação ao gestor, se ele age sozinho na execução do serviço. Gente, é só pegar esse, não é um quadrinho, mas visualiza um quadrinho na sua cabeça. É só pegar essa relação aqui, ó, e guardar. E entender que você nunca vai errar esse tipo de responsabilidade. A única que é subjetiva é quando ele age sozinho. Quando ele agir com terceiro ou contratar terceiro, é objetivo e solidário. Sempre assim, tá bom? Núbia, qual que é a terceira espécie de ato unilateral? A terceira espécie de ato unilateral, que realmente é muito incidente nas provas, chama-se pagamento indevido. Pagamento indevido,
ele é recorrente porque ele vai gerar duas ações cabíveis. A ação de repetição de indébito e a ação de enriquecimento sem causa. Então, por isso que ela é tão incidente aí em provas de concurso. Vamos ver, então, a terceira espécie de ato unilateral que gera uma obrigação, que chama-se pagamento indevido. O pagamento indevido, para você que gosta de anotar os dispositivos, está no artigo 876 a 883. 876 a 883 do Código Civil. O pagamento indevido, como eu disse, ele gera dois tipos de ações. A chamada ação de repetição de indébito e a chamada ação de enriquecimento sem causa. Vamos ver cada uma delas, mas primeiro vamos entender o que é um pagamento indevido. O que é o pagamento indevido? Está aí no artigo 877. Pode colocar na tela para mim. Aquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Observem, então, que nós estamos diante de duas espécies de pagamento indevido. Aquele que voluntariamente pagou por erro. Aquele que voluntariamente pagou o indevido. Incumbe a prova de tê-lo feito por erro. Quando que há o pagamento indevido? O pagamento é indevido por dois motivos. Ele é indevido porque não existe o débito, não existe a dívida. Por que não existe a dívida? Porque ela já foi paga. Não existe a dívida porque ela prescreveu. Enfim, não existe a dívida. Eu falo, então, que é um erro ex re. Ex re. Em relação à coisa. A coisa não existe. O débito não existe. Agora, eu tenho um outro tipo de erro. Esse erro, gente, é quando eu pago para a pessoa errada. Ou seja, a pessoa credor foi errada. Núbia, quem que é o credor? Gente, o acipiens é o credor. E o solvens é o devedor. Então, vem lá na sua prova. Há um pagamento indevido em relação ao acipiens, em relação ao credor. Só para vocês entenderem, quem tem que solver a obrigação? O devedor. Então, ele é o solvens. Ele que solve, ele que adimple a obrigação. Núbia, não me entendi. Eu posso fazer um pagamento indevido acreditando que a pessoa é credora, quando, na verdade, ela não é credora mais. Houve uma cessão de crédito e eu não sabia. Não fui notificado. Imagina só, eu sempre pagava os aluguéis a uma imobiliária A. O proprietário foi lá, cancelou o contrato com a imobiliária A, não me comunicou. Aí vem e faço o quê? Um outro contrato com a imobiliária B, que está legitimada a receber. Eu vou lá, faço o pagamento para a imobiliária A, acreditando que era o devido, ninguém me comunicou. Aí depois vem o proprietário me cobrando aluguel que eu não paguei. Poxa, como assim você está me cobrando por uma coisa que eu já paguei? Está me cobrando de novo por aquilo que eu já paguei? Então, quer dizer, eu paguei por erro a uma pessoa que não era mais credora. Mas foi um erro, não foi minha culpa. Núbia, o pagamento indevido, então, ele só acontece quando há erro? Sim. A exceção é a súmula 322 do STJ, que eu anotei para vocês. Quando for contrato de adesão, eu não preciso provar erro. Quando o contrato é de adesão, contrato de abertura de crédito, qualquer contrato com um fornecedor direto ou indireto, eu posso ter pagado indevido, ainda que não haja erro. Núbia, não entendi. É assim, gente. Para que eu configure que eu paguei indevidamente, eu tenho que provar que eu paguei por erro. Só que se o contrato é de adesão, significa que ele pode já ter o quê? Incumbida aquela ideia de cláusulas abusivas, de cláusulas que vão me induzir a isso.
Então, por isso que no contrato de adesão não se exige a prova do erro para eu poder pedir uma ação de repetição de indébito. Independente de erro, eu posso ajuizar uma ação de repetição de indébito. Nube, mas e se não é contrato de adesão? Aí eu tenho que provar o erro para dizer que eu tenho direito à ação de repetição de indébito. Gente, é muito simples. Qual que é a forma ordinária de extinção de uma obrigação? Como que uma obrigação se extingue naturalmente? Pagamento. Então, o pagamento, ele extingue a obrigação. O pagamento devido. Olha que lindo. Diferente é o pagamento indevido. O pagamento indevido faz nascer uma nova obrigação. Que nova obrigação é essa? De restituir. Através da repetição de indébito ou através do enriquecimento sem causa. Então, no pagamento indevido, o que eu busco? Por que eu estou falando paguei indevido? Porque eu quero de volta. Se eu paguei indevido, eu quero a restituição. Para eu ter a restituição, tem que provar que eu paguei por erro. Em relação ao débito ou em relação ao credor. Quando que eu não tenho que provar que eu agi com erro? Quando for contrato de adesão. Aí eu posso ajuizar a ação de repetição de indébito ou a ação de enriquecimento sem causa, sem o menor problema. Duas premissas, que sempre confundem no concurso. Núbia, toda ação, primeiro eu estou falando agora da ação de repetição de indébito, vamos começar por ela. Toda ação de repetição de indébito. O que é a ação de repetição de indébito? Eu provo que paguei por erro e estou buscando o quê? Qual que é o meu pedido principal nessa ação? É a restituição. O pedido é a restituição. Que restituição? Do que eu paguei. Eu peço a restituição. Primeira premissa. Núbia, toda ação de repetição de indébito tem direito ao pagamento em dobro? Quer dizer, se eu paguei indevidamente, eu vou propor a ação de repetição de indébito para receber o que eu paguei? Primeira pergunta. Eu recebo o que eu paguei em dobro? Não. Apenas em duas situações. Quais são elas? Primeira situação, artigo 42 do CDC. Quando eu estiver diante de uma cláusula abusiva, se o contrato de adesão e tem uma cláusula abusiva e eu paguei indevidamente, eu tenho direito à restituição não só do valor, mas o dobro do que eu paguei. Uma outra situação, artigo 940 do Código Civil. O artigo 940 do Código Civil, o que ele fala? Aquele que demandar por dívida já paga. É o proprietário do imóvel. Paguei para a imobiliária lá, ele está me demandando, sendo que eu paguei para a imobiliária, ele não falou que tinha mudado o credor. Então, peraí, ele está demandando por uma dívida que eu já paguei? Então, tem direito a receber o quê? O dobro do que ele está me cobrando. Então, observem que quando eu estou falando da repetição de indébito, eu estou dizendo que só cabe pagamento em dobro em duas situações. Primeiro, diante de uma cláusula abusiva. Segundo, se houver a cobrança por dívida já paga. Se houver a cobrança por dívida já paga, o artigo 940 está aí. Vamos ler? Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar o devedor. No primeiro caso, o dobro do que houver cobrado. E no segundo, o equivalente, o que dele exigir. Se ele pedir a mais, o equivalente, o que superou o valor. E se ele pedir exatamente o mesmo valor, o dobro. Pegadinha de prova. Olha que pegadinha linda que eu já vi em prova. É assim. Todas as vezes que eu demandar por dívida já paga, eu receberei o valor demandado em dobro. Eu só recebo em dobro se foi cobrado o valor integral, que eu já paguei. Se eu for cobrado por parte do valor, eu não recebo o dobro. Eu recebo só o que sobrar do valor que eu cobrei. Olha, gente, que maldade. Não é? Isso é uma maldade. Mas vocês não vão cair nessa. Porque coloquei de verde para vocês e de vermelho para vocês, para destacar a diferença. Então, vamos anotar isso aqui, que é importante para você ir de casa. Para você ir de casa, você vai anotar assim no seu material.
de canetinha furta-cor de brocal, né? Para poder aparecer bastante. Sempre que houver cobrança de dívida já paga, eu falei, a regra não é o pagamento em dobro? Vou receber 2 vezes? Sim, só que aqui tem uma exceção. E qual que é a exceção? Se eu sou cobrado pelo total, aí sim é o dobro. Agora, se eu sou cobrado apenas por parte, ou seja, um valor superior, mas não chega a ser o valor exato. Por exemplo, eu já paguei 50 mil, que era a dívida. Aí vem o credor e me cobra mais 10. Ele está me cobrando a dívida de novo? Não, mas ele está me cobrando o quê? Além do que era devido, eu vou receber o quê? Os 10. Vou receber, vou anotar aqui para você, o que excede do devido. Em dobro ou não? Não. Só o que excede do devido. Não caiam nessa pegadinha. Núbia, acabou? Acabou não, claro que não acabou, né? Dentro do pagamento indevido, ainda tem uma observação que eu quero fazer para vocês. Toda obrigação cabe à ação de repetição de indébito? Toda obrigação, essa é a pergunta. Toda obrigação cabe à ação de repetição de indébito? Não. Tem obrigações que não se repetem. Se elas não se repetem, quer dizer, paguei por erro? Tá pago. Não tem como eu receber de volta. Tem obrigações que não se repetem, significa não cabe repetição de indébito, não cabe propor-ação para receber de volta o que você pagou. Mas eu paguei por erro, mesmo assim. Então, quais são as obrigações que não se repetem? Vou colocar aqui nesse espacinho. Então, quais são as obrigações que não se repetem? Significa dizer, Adeli, não cabe ação de repetição de indébito. Quais são elas? Primeiro está aí no 882. Primeira situação, 882 do Código Civil. Sabe o que o 882 fala? Sabe o que o 882 fala, pessoal? Obrigação natural. O que é uma obrigação natural? É a dívida prescrita. Imagina só a situação, gente. Fui lá, Thaísa, estava te devendo, nós éramos amigas, até o dia que você me emprestou o dinheiro. Aí, Thaísa, você me emprestou 10 mil reais, isso há, sei lá, 15 anos atrás. E aí, nunca mais te paguei, nunca mais conversei com você. Aí, na semana passada, eu fui lá, a consciência pesou, fui lá e te paguei o dinheiro atualizado. Só que aí, eu me dei conta de que a dívida já estava prescrita. Olha a cara de pau da pessoa. Eu vou, ajuizo uma ação de repetição de indébito, dizendo que eu paguei indevidamente. Paguei indevidamente porque houve um erro com relação ao débito, ele não existe mais. Aí eu posso receber de volta o que eu paguei? Não. Porque tudo bem, a exigibilidade não existia mais, mas o quê? A obrigação existia. Não houve o pagamento, então é devido. Então, as obrigações naturais, exemplo de obrigação natural, dívida prescrita, elas não se repetem. Se a pessoa foi lá e pagou uma dívida prescrita, ela não tem direito a receber de volta o que pagou. Outra situação que não cabe repetição de indébito. Artigo 883 do Código Civil. Se o objeto é ilícito, gente, aí não precisa nem explicar, né? Porque se o objeto é ilícito, eu fui lá e paguei um jogo de bicho, por exemplo, não é? Uma dívida referente a uso de entorpecentes, não tem como eu falar e depois propor ação e falar que cabe repetição de indébito. Porque o objeto é ilícito. Se o objeto é ilícito, isso viola o artigo 104 do Código Civil. Eu não posso fazer esse tipo de obrigação. Outra situação, artigo 815, empréstimo para jogo. Então, quando a pessoa te pedir empréstimo, pergunta para quê? Porque se ela falar que é para jogo, você não pode vir cobrar dela, tá entendendo? Ela vai te pagar, não tem como devolver depois, tá? Empréstimo para jogo. Uma outra situação, gente, multo feito a menor. Multo feito a menor.
artigo 858 do Código Civil. Desculpa, 588 do Código Civil. 588 do Código Civil. Multo feito a menor. Uma outra situação. Juros não estipulados. Juros não estipulados, previsto no artigo 591 do Código Civil, também não cabe pagamento indevido, também não cabe restituição. Perfeito aí? Então, cabe pagamento em dobro nessas situações? Não cabe nem em dobro e nem a restituição nessas situações. É só vocês guardarem essas situações e aí não tem como errar isso na prova e nenhuma prova na vida. Porque são essas questões que são cobradas aí com relação à repetição de indébito. Nube, você disse que tem outra ação, a ação de enriquecimento sem causa. Essa ação de enriquecimento sem causa está previsto onde? Para você que gosta de anotar os artigos. 884 a 886. Vou colocar na parte de baixo. Enriquecimento sem causa. ESC. Enriquecimento sem causa. Está prevista aí, então, já disse, no artigo 884 a 886. Nube, quando que é possível eu promover uma ação de enriquecimento sem causa? É possível eu propor ação de enriquecimento sem causa se houver uma causalidade entre o enriquecimento e o empobrecimento. Há o enriquecimento do credor e o empobrecimento do devedor. E não há uma causa. Isso não decorre de nenhum fato. Não é de vontade, não é de lei, não é de ato ilícito. Simplesmente há uma demanda por uma obrigação que eu jamais contratei e eu estou sendo onerada por uma coisa que eu jamais contratei. Então, estamos diante de um enriquecimento sem causa. Se vocês quiserem anotar, para configurar o enriquecimento sem causa, são necessários 3 requisitos. Vou falar bem devagarzinho. Primeiro requisito, tem que ter o enriquecimento do credor e o empobrecimento do devedor. Segundo, que é o mais importante, anota de outra cor, esse é o mais importante. Não há relação jurídica entre eles, nem por vontade, nem por lei e nem por ato ilícito. Não há, gente, uma prestação, não foi pactuado nada. Não há um nexo causal entre eles. Aí eu pergunto para vocês, olha que pergunta fofa que eu vou fazer. Quando, então, não há um nexo de causalidade? Eu nem devia ele, nunca devi. Vocês acham que há a repetição de indébito? Não, porque a repetição de indébito é se eu paguei, não é? Aqui não, estou sendo demandado por uma coisa que eu jamais contratei. Então, significa, terceiro requisito, não há ação específica, quer dizer, não cabe repetição de indébito. Por óbvio que não cabe, porque para caber repetição de indébito, tem que haver o quê? Um vínculo entre as partes. Ninguém vai pedir restituição, Adeli, se eu não paguei. Tá claro? Tem que ter um vínculo. Núbia, se não há uma ação específica, vou repetir os 3. Então, primeiro, enriquecimento do credor e empobrecimento do devedor. Segundo requisito, ausência de relação jurídica entre as partes. Não há um contrato, não há um ato ilícito, não há um ato unilateral. Não há nada. E terceiro, é que não cabe uma ação específica, não cabe a repetição de indébito, pelo segundo requisito. Núbia, se não cabe repetição de indébito, que ação que cabe? A ação de enriquecimento sem causa. E qual que é o prazo que eu tenho para propor essa ação? 3 anos. 3 anos. A contar o quê, gente? Da cobrança indevida. Olha que fofo. Tanto no pagamento indevido, quanto no enriquecimento sem causa, há uma cobrança indevida? Há. Só que no primeiro, eu paguei por erro. No outro, eu nem paguei. No segundo, que é o enriquecimento sem causa, não há relação jurídica entre a gente. Na repetição de indébito, há uma relação jurídica entre a gente. Então, as figuras elas não se igualam, elas não se confundem. Então, se cabe repetição de indébito, não cabe enriquecimento sem causa. Só cabe enriquecimento sem causa porque não tem ação específica. Porque se tivesse, não cabia enriquecimento sem causa. Fechou? Sim ou não? Hein, gente? Vocês estão tão desanimados.
Prossigo. Acabamos os atos unilaterais. Agora nós vamos entrar nos contratos. Ainda estamos dentro de vontade. Vejam que nós estamos dentro do primeiro elemento aí, que é a questão da vontade. Então, por vontade, contrato ou ato ilícito, eu vou, então, contrair uma obrigação. Então, dentro da vontade, agora eu entro nos contratos, que são atos bilaterais, todos já sabem aqui, não é verdade? Inclusive, nossa matéria, nós vamos dar várias modalidades de contratos lá na frente. Primeira obrigação decorrente de contrato, obrigação de dar. Aí eu tenho obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Aonde que está, Núbia? Gosto de anotar os artigos. Vamos, então. Está aí no artigo coisa certa 233 a 242, 233 a 242 do Código Civil. E a obrigação de dar coisa incerta, vocês vão me encontrar aí na questão de, só um minutinho, incerta, artigo 243 em diante. E seguintes. Nós vamos delimitar daqui a pouco. Vamos começar pela obrigação de dar coisa certa. O que é a obrigação de dar coisa certa? A gente tem que ter em mente dois dispositivos na obrigação de dar coisa certa. Primeiro, o artigo 313 do Código Civil. Na obrigação de dar coisa certa, eu tenho um credor, tenho um devedor, e eles pactuam, por exemplo, a entrega de uma casa, no prazo estipulado. Quando eles pactuam a entrega dessa casa, quando chega o prazo avançado, eu posso entregar uma moto? Posso entregar um apartamento, ainda que mais valioso? Não. É o que fala o artigo 313. Na obrigação de dar coisa certa, para que haja o adimplemento da obrigação, eu preciso entregar ao credor exatamente o que foi prometido. E ele não está obrigado a aceitar outro objeto, ainda que é mais valioso. Nesse mesmo sentido, eu tenho o enunciado 465 do STJ. Enunciado 465 do STJ, que fala exatamente isso. Olha que lindo. Quando eu estou diante de uma proibição dizendo, ele não é obrigado a aceitar, mas e se ele quiser? Ele vai lá e aceita, por exemplo, eu não sei desenhar um carro, mas vou colocar um carro aqui. Ele aceita um carro no lugar da casa. Se ele aceitou um carro, o que aconteceu aqui nessa obrigação? Era de dar coisa certa, mas houve uma dação em pagamento. Por que houve uma dação? Eu substituí o objeto da prestação, mas com a anuência dele, porque para acontecer a dação tem que ter anuência do credor. E ele anuiu. Então, vou repetir para você não se perder. A regra é, na obrigação de dar coisa certa, eu tenho que entregar exatamente o que eu prometi. Mas se o credor quiser aceitar a coisa diversa, ele pode? É claro, né, gente? Claro que pode. Mas ele vai perder dinheiro. Mas ele é uma pessoa que tem a capacidade plena? Ele não está doente, acometido de nenhuma doença grave? Então, ele sabe avaliar se ele quer ou não receber. Ele vai receber um carro que vale a metade do que é o valor da casa? Enfim, mas ele recebeu através de uma dação em pagamento. O enunciado 465 fala exatamente isso. Núbia, que lindo! O que eu preciso saber na obrigação de dar coisa incerta? Na obrigação de dar coisa incerta, eu tenho que o objeto aqui, ele vai ser incerto quanto ao gênero, quantidade e qualidade? Quanto à qualidade. Porque o gênero tem que ser delimitado. E a quantidade também. Só que nós vamos primeiro esgotar a coisa certa, para depois a gente vir na coisa incerta. Então, eu vou tratar a coisa incerta daqui a pouquinho. Vamos concentrar na coisa certa. Núbia, fala para mim, para a gente não ficar estudando coisa que não precisa, né? Todo conhecimento é válido, mas a gente está com muita matéria para estudar aí para esse concurso. O que cai na prova sobre obrigação de dar? Perda do objeto na obrigação de dar. 90% das questões são essas. Perda do objeto na obrigação de dar.
É isso que cai na prova. Aonde que está isso, pelo amor de Deus? 234 do Código Civil. Está aí. Então, o que é cobrado na prova na obrigação de dar a coisa certa? Estamos concentrando aqui primeiro. É a perda do objeto na obrigação de dar. Observem aqui, vamos ler o artigo 234 e eu vou fazer um quadrinho fofo para vocês terem aí no caderno. Não se preocupe. Se no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Então, observe que o artigo 234, ele vai falar para vocês exatamente o seguinte: se houver culpa, sem culpa, resolve-se. Havendo culpa, paga o equivalente mais perdas e danos. Só a Núbia que tem um detalhe. Essa perda, ela pode ser total ou ela pode ser parcial. Pode haver a deteriorização ou o perecimento da coisa. A coisa se perdeu integralmente ou ela se perdeu em parte. E aí o que eu faço? Aí tem os dispositivos, olha lá. 235. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor culpado, poderá o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa abatido o seu preço, o valor que perdeu. 236. Sendo culpado o devedor, poderá o credor exigir o equivalente ou aceitar a coisa no estado em que se acha, com o direito de reclamar em um ou em outro caso, indenização e perdas e danos. Núbia, eu vou ter que decorar esses 3 dispositivos? Não, a gente não tem que decorar nada na vida, a gente tem que entender. E para vocês entenderem, vocês vão observar o preenchimento desse quadrinho para vocês terem aí no caderno, que facilita o entendimento de vocês. Observa aqui. Eu tenho, então, que a perda do objeto, vou fazer aqui em cima para o pessoal do online não ser prejudicado lá na visibilidade. Então, quando eu tenho a perda do objeto, eu tenho que pensar o seguinte: essa perda aconteceu antes da tradição ou ela aconteceu depois da tradição? Essa perda, ela foi total, que é o chamado perecimento. Ou ela foi parcial, que é a chamada deteriorização. Ok. Aí eu penso. Foi antes ou depois da tradição? Núbia, você não tem que pensar. Isso aqui você não tem que preocupar. Todo objeto que se perde depois da tradição, a regra é do respérito domínio. O que é a regra do respérito domínio? Regra do respérito domínio significa a coisa perece para o seu proprietário. Se eu já entreguei, a coisa móvel, a transferência de propriedade não se perfaz com a tradição? Entreguei, a responsabilidade é sua, porque a propriedade é sua. Fui assaltado, problema seu. O objeto caiu e quebrou, problema seu. Ele morreu, problema seu. Porque já houve a tradição. Você não tem que perguntar se é com culpa ou sem culpa. Aí eu pergunto para vocês, gente. Vocês acham que vai cair questão é depois da tradição? Não. Vai cair questão é aqui, ó, antes da tradição. É aqui que o bicho pega, porque aqui tá fácil. Antes da tradição, eu tenho que pensar o seguinte. Antes da tradição, houve o perecimento. E esse perecimento, ele foi com culpa ou ele foi sem culpa? Aí eu vou colocar com culpa ou sem culpa. A mesma pergunta eu faço aqui. Houve a deteriorização. Ela foi com culpa ou ela foi sem culpa? Veja bem, se houve a perda total do bem, o bem não existe mais. Mas não houve culpa do devedor. Se não houve, resolve-se a obrigação. Resolve-se a obrigação, gente. Ah, Núbia, e as perdas e danos? Oh, gente, que perdas e danos? Teve culpa dele?
Fica aí na cabecinha de vocês. Só a imputação de perdas e danos se o inadimplemento ele é imputável ao devedor. Se é culpa dele, se é dolo dele. Se o inadimplemento aconteceu por um caso fortuito, por uma força maior, porque o objeto se perdeu sem culpa dele, não é imputado perdas e danos. Então, veja, resolve-se a obrigação. Ah, Núbia, mas foi com culpa. Foi? Então, resolve-se a obrigação. E pode cobrar o credor mais perdas e danos. Bora lá? Ah, Núbia, mas aqui não foi total, não. Foi parcial. Porque vocês concordam comigo que se o objeto se perdeu, ainda que o credor queira, aceite receber no estado em que se encontre, ele não tem como? Aí eu vou falar para ela assim, infelizmente ele não se encontra mais entre nós, né? Porque ele já foi embora. Agora aqui ele pode falar isso. A perda foi parcial, um arranhão, um amassado, uma danificação no material, no objeto. Sem culpa. Ah, se não teve culpa, eu já sei, não vou pedir perdas e danos. Não vou pedir perdas e danos, aí eu tenho duas opções para o credor. Ou ele resolve a obrigação, ou ele aceita a coisa no estado em que se encontra. Mas ele vai aceitar a coisa no estado em que se encontra, abatido o valor da depreciação. Abatido o valor da depreciação. Abatido o preço. Alguém não entendeu isso aqui? Houve uma perda parcial, um arranhão, um amassado, um dano no bem. Aí ele tem a opção, não quero, porque produto amassado para mim não interessa. Ah, mas o amassado é na geladeira e é atrás da geladeira, ninguém vai ver esse amassado. Aí ele resolve ver, então tá, já que não é na frente da geladeira, eu vou ficar com o produto. Mas você vai abater o valor para mim, que amassou. Mas é atrás, não importa. Eu só fico se abater o valor, pronto. Resolve-se a obrigação, ele não quis. Então ele aceita a coisa, abatido, preço. Houve culpa do devedor. Se houve culpa, é igualzinho isso aqui, mas eu coloco mais perdas e danos. Olha como que é fácil. Fácil demais. Não é? 3 dispositivos que a gente resume em apenas um lado do quadro. Para você ter no seu caderno. Então, vai ser a mesma coisa? Sim, ele resolve a obrigação, não quero mais, e pede perdas e danos, porque a culpa foi dele. Ele aceita o produto, aceita o abatimento, e mesmo assim pode pedir perdas e danos. É o que está aqui, ó. Ele pode reclamar, em um outro caso, indenização às perdas e danos. Então, veja que não é porque ele aceitou o abatimento do preço que ele vai falar, não vou pedir perdas e danos. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Beleza? Então, temos aí a perda do objeto na obrigação de dar. Continuando, então, essa perda desse objeto. Aí nós vamos agora pensar o seguinte. E na obrigação de dar coisa incerta? Núbia, a obrigação de dar coisa incerta, pessoal, está do artigo 246 e seguintes. Eu tenho ela do 243 ao 246. Então, vamos colocar aqui nesse lado. Obrigação de dar coisa certa, nós já vimos. Agora, nós vamos ver coisa incerta, que está do artigo 243 e seguintes, que vai até o 246 do Código Civil. O que é uma obrigação de dar coisa incerta? Muito importante. 3 pontos são importantes na obrigação de dar coisa incerta. Primeiro, que a coisa ela é incerta pela conotação, pela conotação da qualidade. A incerteza é em relação à qualidade. O gênero e a quantidade têm que ser certos. Núbia, não entendi. Foi pactuado entre as partes a obrigação de entregar 30 sacas de café. Café é o gênero. 30 é a quantidade. Qual a qualidade do café? Tipo A, tipo B, tipo C? Isso é incerto.
Então, quando se fala de obrigação de dar coisa incerta, não é que eu posso dar qualquer coisa. Posso escolher o que eu quiser e prestar. Não. A coisa é incerta com relação à qualidade. É o que fala o artigo 244. Peguem, por favor. No quadro. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, então gênero e quantidade são certos. A escolha pertence ao devedor. Se o contrário, não resultar do título da obrigação. Mas não poderá dar a coisa pior, nem será obrigado a prestar o melhor. 246. Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deteriorização da coisa, ainda que por caso fortuito ou por força maior. Então, veja, vamos voltar aqui. Eu disse que são 3 pontos principais na obrigação de dar a coisa incerta. O primeiro ponto é esse. É saber que ela é incerta com relação à qualidade, mas com relação ao gênero e quantidade ela é certa. Segundo ponto. O segundo ponto é você entender que a escolha, ela cabe a quem? Que está falando ali, gente? Ao devedor. Em regra, gente, a escolha é sempre ao devedor no Código Civil. Mas eles podem pactuar, é uma norma dispositiva, eles podem pactuar de forma diferente. Pode colocar que é o credor que escolhe, não importa. Mas ele não pode, o devedor, escolher nem uma coisa pior e nem o credor exigir uma melhor. Terceiro ponto. O terceiro ponto fala do non genus perit. O que é isso, Núbia, do non genus perit? O non genus perit significa a coisa não perece no seu gênero. Significa que mesmo acontecendo o caso fortuito ou força maior, o devedor é obrigado a prestar o objeto. Ele não pode dizer, a coisa se perdeu. E não foi por minha culpa. Então não vou prestar o objeto para você. A coisa não perece no seu gênero, gente. Sabe por quê? Porque eu posso prestar um outro gênero B, proporcional ao preço. O café do tipo A não tem, mas eu tenho do tipo B. Eu não posso falar. Agora é opção do quê? Do credor não aceitar. Mas, gente, pensa com titia Núbia que sou eu. Pensa. Ela não é incerta? Se ela é incerta, tinha no contrato que tipo que ele queria? Não. No momento que a gente confeccionar, que produzir o produto, é que nós vamos saber que tipo, que qualidade que vai ter. Então, eu falo pro credor, tinha um feijão do tipo A, B e C, mas aconteceu alguma tragédia e não tem mais. Só do tipo C. Ótimo, pode ser, mas qual o valor? Porque do tipo A não pode ser o mesmo valor do tipo C. Aí eles vão combinar o preço e vai fixar. Então, o credor, ele pode exigir o cumprimento da obrigação, ainda que haja caso fortuito, ainda que haja força maior. Porque a coisa não perece no seu gênero. Porque ela é incerta quanto à qualidade. O gênero é certo. Isso tem que ter em mente para vocês. Núbia, não tem exceção? Tem exceção. E a prova adora essa exceção. A exceção é quando o gênero é limitado. E quando que o gênero é limitado? O gênero é limitado quando tem um produto muito específico, muito individualizado. Eu quero um leite de cabra, quero um queijo de cabra que é produzido nas montanhas da Grécia apenas no verão do solstício de inverno. Oi? Então, aí não produziu esse queijo de cabra. Posso pedir um outro produto? Não, porque ele é muito específico. O gênero só tem aquele. Você está entendendo? O gênero já especifica a qualidade. Um tipo de vinho que só é produzido uma vez por ano. Então vejam que se esse vinho, o gênero dele, é produzido uma vez por ano e ele se perde, tem como eu contratei e disse que queria um vinho francês e tal e tal. Não especifiquei a qualidade, mas era um vinho francês produzido em determinada região, que só tem um. Ele é limitado. Eu posso substituir esse vinho pelo sangue de boi? Sangue de boi? Não tem jeito. Imagina eu comprando um vinho francês e recebendo um sangue de boi. É totalmente diferente. Mas você não especificou a qualidade. Mas o gênero que eu comprei, ele era o quê? Limitado. Uma bolsa, um produto muito específico, um carro específico. Isso tudo é no gênero limitado. Então, são 3 pontos que você vai guardar para a sua prova, para que não reste problema. Gênero e quantidade são certos, a escolha cabe ao devedor e non genus perito, quer dizer,
a coisa não perece, quer dizer, não perde no seu gênero, exceto se o gênero for limitado. Nube, como é que eu vou saber se o gênero é limitado? A questão vai te falar. A questão vai especificar que o gênero é limitado. Perfeito? Sim ou não, pessoal? Núbia, e a perda do objeto na obrigação de dar coisa incerta? Olha a pegadinha de prova. Perda do objeto na obrigação de dar coisa incerta. O objeto vai e se perde. Ótimo. Se ele se perde antes da escolha, aí eu tenho que resolve-se a obrigação, ou então resolve-se a obrigação imputando o quê? Perdas e danos. Não tem erro. Agora, se ele se perde depois que eu fiz a escolha, é a obrigação de dar a coisa certa. Porque se eu já fiz a escolha, ele não é incerto mais, ele é certo. Aí aplica todas as regrinhas que eu já coloquei para vocês. Nube, não entendi. Repete. A obrigação de dar coisa incerta, ela só é incerta até a escolha. Quando o produto está lá e eu falo, eu quero esse, e antes dele me entregar, essa coisa se perde, você concorda comigo que ela se tornou certa? Tornou certa. Então, a regrinha está aqui. É a mesma. Ah, Núbia, mas antes de eu escolher, o objeto se perdeu. Se antes de escolher o objeto se perdeu, é a regra. Não perece para o gênero. Então, independente se houve culpa ou não, eu tenho direito a receber a prestação. Não prestou e não quer prestar, aí se houver responsabilidade, culpa, eu vou imputar o quê? Perdas e danos. É a regrinha básica. Então, esse é o pulo do gato. Quando há escolha, ela se torna certa. Ela só é incerta até a chamada escolha, até a qualificação do objeto. Tá claro, gente? Continuando. Vamos, então, para a obrigação de fazer. Obrigação de fazer. Onde está a obrigação de fazer? Ela está aí para você, gente, dos dispositivos 247 a 249. Vamos, então, para as obrigações de fazer. Segunda obrigação de fazer. 247 a 249 do Código Civil. O que é uma obrigação de fazer? Na obrigação de fazer é quando o devedor se obriga a adimplir determinada prestação em relação ao credor. Essa obrigação ela pode ser de duas naturezas. Ela pode ser fungível ou ela pode ser infungível. Então, a obrigação de fazer algo, prestar algo. Prestar algo em proveito de quem? Do credor, ou de quem ele determinar. Eu vou, então, fazer essa obrigação, e essa obrigação pode ser fungível ou ela pode ser infungível. O que é uma obrigação fungível? Hein? O que é uma obrigação fungível para você aí de casa? A obrigação fungível é aquela que pode ser prestada por mim, devedor, ou por qualquer outra pessoa. Então, eu não prestei. Aí você pode mandar que outra pessoa preste e mandar a conta para mim, porque ela não é personalíssima. Fungível significa há uma fungibilidade, há uma transitoriedade, há uma não personificação. Então, se é fungível, eu tenho duas atitudes. Primeiro, contratei uma obrigação de fazer. O devedor foi lá e fez. É ótimo. Houve o adimplemento, houve o pagamento. Tenho que reclamar? Não. Mas se eu contratei a obrigação, era de fazer, era fungível, e o devedor foi lá e não fez. O que eu posso fazer? Primeiro, eu posso compeli-lo ao cumprimento. Eu vou entrar com uma ação de obrigação de fazer, imputando a ele a responsabilização. E posso pedir, inclusive, a fixação de multa diária em caso de descumprimento. A multa cominatória. Ou as chamadas astrentes. Então, vejam que quando eu fixo a multa cominatória, há uma conotação de que, se ele não fizer ou mandar alguém fazer, vai ser fixada a multa diária em caso de descumprimento. Nube, ele não fez, ele não cumpriu a
determinação. Aí eu tenho uma segunda opção dada pelo novo CPC. Eu posso mandar fazer e mandar a conta para ele, se for uma obrigação fungível. Diferente é a obrigação infungível. A obrigação infungível é a obrigação personalíssima. É aquela obrigação que só pode ser prestada pelo devedor. Inclusive, ela foi contraída em relação ao devedor, em decorrência do devedor. Então, se ele não presta, eu não tenho a opção de mandar alguém fazer. Então, a obrigação de fazer infungível, ou eu vou compelir o devedor a cumpri-la, ou ela se converte em perdas e danos. Isso é o que cai na prova de vocês. Toda obrigação de fazer se converte em perdas e danos. Mentira. A obrigação de fazer que se converte em perdas e danos é a obrigação de fazer infungível. Porque eu vou lá e vou compeli-lo a fazer. Ele vai lá e não faz. O que eu posso fazer? Eu posso determinar que outra pessoa faça, mas ela é infungível. Então não tem como outra pessoa fazer. Então ela se converte em perdas e danos. Já a obrigação de fazer fungível, eu posso pedir perdas e danos? Posso. Por culpa dele, ele não fez. Mas eu posso também determinar que outra pessoa faz. Então, para você anotar aí no seu caderno, se você quiser, você vai colocar o seguinte. O artigo 816 e 817 do CPC de 2015, ele prevê o seguinte, muita atenção. Primeiro ponto, toda obrigação de fazer se converte em perdas e danos. Não, a obrigação de fazer, infungível. Segundo ponto, em qualquer obrigação de fazer, seja ela fungível ou infungível, cabe a cominação de multa diária em caso de descumprimento. Verdadeiro. Eu posso combinar multa diária em caso de descumprimento, tanto na fungível quanto na infungível. Isso por quê? Porque antes do novo CPC, só era admitido eu colocar multa cominatória na fungível. Aí o CPC novo acabou com isso. Falou, tanto na fungível quanto na infungível, eu posso colocar multa cominatória. Núbia, sério? Sério. Olha aí para vocês verem. Terceira turma que já julgava dessa maneira. Discute-se a possibilidade de cobrança de multa cominatória em obrigação de fazer ou não fazer quando se tratar de prestação infungível. Isso posto, para a corrente vencedora, admite-se a aplicação de multa cominatória, no caso de inadimplemento de obrigação personalíssima, tal como na prestação de serviços artísticos, mediante tal e tal e tal e tal. Então, já vinham os julgados dessa forma. Aí veio o CPC e falou, olha, quer saber? Acabou com essa palhaçada. Vamos acompanhar os tribunais, as decisões que estão aí pacificando esse entendimento. Cabe a cominação, tanto na fungível quanto na infungível. Núbia, não entendi. Recapitula tudo? Recapitula. O que é a obrigação de fazer? É quando o credor promete que vai prestar algo em proveito. Perdão, o devedor promete que vai prestar algo em proveito do credor ou de terceira pessoa. Essa prestação pode ser prestada por ele ou por qualquer pessoa e ela é fungível. Não prestando, ele pode ser compelido a fazê-lo mediante cominação de multa diária. Ou, se ele não fizer, eu posso determinar que outra pessoa faça, mandar a conta para ele e ainda pedir perdas e danos. Na obrigação infungível não é assim. Na obrigação infungível, eu posso compeli-lo a fazer, porque posso aplicar multa diária em caso de descumprimento. Mas se ele não fizer, não tem como eu mandar outra pessoa fazer. Ela se converte integralmente em perdas e danos. Esse que é a história aqui da obrigação de fazer. Isso que é importante que você saiba. Núbia, o 247, ele fala exatamente da questão da obrigação infungível, de fazer infungível. Então, aqui o 247 vai falar da infungível e os demais dispositivos vão falar da possibilidade da fungível. Perfeito? Prossigo aí. Anotem também. Isso é importante para vocês. Enunciado 22 do Conselho de Justiça Federal e informativo 356 do STJ. Vou repetir. Enunciado 22 do Conselho de Justiça Federal e o informativo 356 do... 356 já está aqui, né? Que eu dei para vocês, do STJ. Esse enunciado 22, ele fala o mesmo texto, praticamente, desse informativo 356, que fala que cabe às astrientes, tanto aqui quanto aqui. Então, esse é o ponto que a gente precisa aí na obrigação de fazer. Aí nós vamos agora para a obrigação de não fazer.
250 a 251 do Código Civil. É a única obrigação negativa do Código. Única. Primeiro ponto. Na obrigação de fazer, o que é o adimplemento? O adimplemento é a ação. Eu estou quites, eu estou, então, em dia com a obrigação, quando eu faço. Na obrigação de não fazer, o que é o adimplemento? A inércia. Não existe mora em obrigação de não fazer. Por que não existe mora em obrigação de não fazer? Óbvio. Porque enquanto eu não faço, eu estou adimplente. A mora não é demora em fazer? Então, ótimo. A mora, então, é exatamente o cumprimento. A mora só existe em obrigações positivas, senhores. Não existe mora em obrigação negativa. Porque ou eu faço e estou inadimplente, ou eu não faço e estou adimplente. A mora é exatamente o não fazer na obrigação positiva. Se a mora é a demora no cumprimento, eu fixei um prazo. Você está atrasado, está em mora. Aqui não tem mora, não tem atraso, porque a obrigação é exatamente o quê? Se abster. Eu prometo me abster da prática de um ato. E enquanto eu me abstenho, não há o chamado inadimplemento. Núbia, que legal, é só isso. Então é muito fácil a obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer tem 3 características importantíssimas. Toda obrigação de não fazer, ela é personalíssima. Toda obrigação de não fazer é personalíssima. Eu só posso compelir aquele que se comprometeu a abster de não fazer. Significa que toda obrigação de fazer, ela é o quê? Infungível. Porque se ela é personalíssima, ela é infungível. Não tem como ela ser personalíssima e infungível. Uma outra característica que você pode anotar aí é que toda obrigação de não fazer, ela é indivisível. Não tem como eu não fazer parte. Ou eu não faço, ou eu faço. Núbia, não entendi. Vamos imaginar que eu tinha a obrigação de me abster. Porque eu tenho uma prática, gente, assim, um erro incorrigível. Eu gosto muito de funk, né? Ouço muito funk. E aí, como eu ouço muito funk, eu moro no 10º andar, mas eu gosto de ouvir funk, gente, não é numa festinha, não, é 3 horas da manhã, no talo. E os meus vizinhos, o condomínio, já fez uma reclamação formal contra mim, mas eu não estou nem aí, porque eu acho que é carpe diem, vão viver o dia, né? Sem consequências. Aí, eu assinei um termo, me abstendo de não ouvir Anitta, Ludmilla, 3 horas da manhã, Nego do Borel, não posso ouvir nada disso. E aí, de repente, eu ligo o som só um pouquinho para matar. É quase uma abstinência. Eu ligo o som um pouquinho, ouço 5 minutos, desligo. Aí, eu posso dizer que eu inadimpli só um pouquinho? Não tem isso. Na obrigação de não fazer, ou você não faz e está adimplente, ou você faz ainda que um pouquinho e já está o quê? Inadimplente. Por isso que ela é indivisível. Não admite a prestação de parte. Núbia, o que mais que você pode falar para a gente? Vamos pegar o 390. Nas obrigações negativas, o devedor é havido por inadimplente desde o dia que executou o ato que devia se abster. Aí eu coloquei de verde para vocês. Não existe mora na obrigação de não fazer. Ah, Núbia, essa obrigação de não fazer é muito linda, muito fácil. Era fácil. Até a prova decidir que cobraria os 2 tipos de obrigação de não fazer. E quais são os 2 tipos de obrigação de não fazer? Elas são chamadas, letra A, transeuntes, ou instantâneas. Sinônimo, tá? Os concursos utilizam ou instantâneas ou transeuntes. E letra B, quando elas são aqui permanentes. Então, existem 2 tipos de obrigação de não fazer. Ou elas são permanentes, ou elas são transeuntes ou instantâneas. Pergunto para os senhores, o que seria uma obrigação de não fazer transeunte? É aquela que se consuma no ato. Quando eu devia me abster, fui lá, não resisti e pratiquei o ato, lembra do som? Já o quê? Houve o quê? A consumação. Eu já estou inadimplente. Tem como desfazer? Tem como voltar no tempo e desligar? Não tem como. Eu já liguei e acabou. Então, as instantâneas são aquelas chamadas irreversíveis.
Era para não praticar o ato, eu pratiquei e agora não tem conserto, não tem retorno. Não tem como retornar ao status quo ante. Já as permanentes são reversíveis. Só isso, Núbia? Não, a prova cobra exatamente isso aqui de você agora, ó, desse traço para cá. A prova quer saber de você o seguinte: o que eu posso cobrar do devedor que devia se abster, não se absteve, e ele foi lá e praticou uma obrigação de não fazer transeunte, instantânea? Tem como eu pedir para ele desfazer o ato, gente? Então só pode ser o quê? Perdas e danos. Perdas e danos apenas. Então eu entro com uma ação de obrigação de indenizar perdas e danos. É obrigação de fazer? Não. A obrigação de fazer, cumulada com perdas e danos, é na reversível. Perdão, é na permanente, que ela pode ser o quê? Reversível. Me dá um exemplo, Núbia. Eu deveria me abster e não tampar a passagem do meu vizinho. Eu não posso tampar a ventilação dele. Tem que construir o muro pelo menos a 1,20 m de distância. O que eu fiz? De picardia. Construí o muro rente à janela. Tampei a janela dele, agora ele não abre a janela, não tem como me ver. Eu posso fazer isso? Não. Mas eu posso desfazer? Pode determinar que eu desfaça o ato? Pode. Pode determinar que eu vá demolir a obra que eu fiz? Pronto. Então, nas obrigações de fazer não reversíveis, o que eu peço? Eu peço, vejam, uma obrigação de fazer. Qual que é a obrigação de fazer? Nesse caso que eu dei o exemplo, é o quê? Demolir. Mais perdas e danos. Isso que é cobrado na prova dos senhores.